Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo de geometria analítica. Conceitos iniciais, segunda parte. Para isso, eu queria convidar vocês a me ajudarem a resolver este exercício. Dada a função f de x igual a 2x menos 3, temos que sua representação gráfica é. Bem, na primeira série, nós aprendemos a construir o gráfico de uma função de primeiro grau. Podemos atribuir valores para x, encontrar os valores de y, marcar os pontos e traçar a reta. Foi o que fizemos para construir esse gráfico. Nesse gráfico, porém, eu quero escolher 3 pontos. O ponto A, de abscissa 0 e ordenada menos 3. O ponto B, de abscissa 2 e ordenada 1. O ponto C, de abscissa 3 e ordenada 3. E com eles, quero construir um determinante. Como construir um determinante? Sim, nós vamos construir um determinante colocando na primeira coluna do determinante todos os valores da nossa abscissa, a abscissa dos nossos 3 pontos, o 0, o 2 e o 3. Na segunda coluna, nós vamos colocar as ordenadas dos nossos 3 pontos, menos 3, 1 e 3. E a terceira coluna, porque um determinante tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, nós vamos completar com a unidade. Por que a unidade? Porque no cálculo do determinante, nós multiplicamos os elementos. E a unidade, na multiplicação, é o elemento neutro. Obtemos, assim, um determinante de terceira ordem, que, para sua resolução, devemos usar a regra de Sarros. Na regra de Sarros, nós repetimos as 2 primeiras colunas. E aí, vamos fazer o cálculo do determinante, multiplicando primeiro as 3 diagonais principais, né, os elementos dessas 3 diagonais, 0, menos 9 e 6, e subtraindo o produto dos elementos das 3 diagonais que se formaram no sentido secundário. Então, 3, 0 e menos 6. Quando nós terminamos de resolver o determinante, nós encontramos que o valor do determinante, formado pelas abscissas e ordenadas dos 3 pontos que nós escolhemos da nossa reta, deu 0. Isso por quê? Porque os 3 pontos pertencem à mesma reta. Se nós fizéssemos isso com qualquer outra função, nós obteríamos o mesmo resultado. Por quê? Porque isso chama-se condição de alinhamento. 3 pontos formam uma reta quando o determinante formado pelas suas coordenadas for igual a 0. A isso nós chamamos de condição de alinhamento. Vamos resolver agora um exemplo. Calcule o valor de x para que os pontos A, menos 1, 3, B, x, menos 2 e C, 0, 4 estejam alinhados. Bem, estar alinhados, formar uma reta, ser colineares, são expressões sinônimas, significam a mesma coisa. Mas a condição para que se estejam alinhados é que o determinante formado pelas coordenadas dos pontos seja igual a 0. Então, vamos montar o determinante colocando na primeira coluna todos os valores das minhas abscissas, dos 3 pontos, na segunda coluna os valores das ordenadas, e a terceira com o 1. Como a condição é que o determinante seja igual a 0, nós vamos ter que aplicar a regra de Sarros e resolver o determinante igualando a 0. Por quê? Porque queremos que eles estejam alinhados. Resolvendo o determinante, nós vamos encontrar a expressão x mais 6. Mas como eles estão alinhados, esse valor tem que ser igual a 0. E, portanto, o valor do meu x é igual a menos 6. Vamos agora resolver essa atividade. Sejam os pontos A, 7, 5, B, 3, 2 e C, 7, 2. Represente-os no plano cartesiano e determine a área da figura formada quando se unem esses 3 pontos. O que nós fizemos? Representamos graficamente os pontos A, B e C e unimos os 3 pontos. A figura que se forma é um triângulo retângulo. Pede o exercício que nós calculemos a área desse triângulo. Bem, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2.
Nossa base é o segmento BC, tem 4 unidades. Nossa altura é o segmento AC, tem 3 unidades, dividido por 2. Obtemos que a área desse triângulo é igual a 6. Agora, eu quero fazer com vocês a mesma coisa que fizemos antes. Nós vamos pegar o ponto A, que tem abscissa 7 e ordenada 5. O ponto B, que tem abscissa 3 e ordenada 2. E o ponto C, que tem abscissa 7 e ordenada 2. E vamos montar um determinante, como fizemos no exercício anterior. Esse determinante é de terceira ordem, vamos usar a regra de Sarros, repetir as duas primeiras colunas e vamos calcular o valor desse determinante. O que nós encontramos? Que o valor desse determinante é 12. Observe, 12 é o valor do determinante, mas a área é 6. O que nós podemos tirar de conclusão? Esses 3 pontos, eles não estão alinhados. Bem, isso porque o seu determinante não deu 0. Então, a primeira conclusão é que se o determinante formado pelos 3 pontos der diferente de 0, obrigatoriamente os pontos são os vértices de um triângulo. E a sua área corresponde à metade do módulo desse determinante. Porque o valor do determinante pode dar negativo, mas a área não pode ser negativa. Então, nós usamos a expressão módulo do determinante. Isso constitui uma informação extremamente importante em geometria analítica. Nós temos, então, agora, duas condições a serem expressas e bem entendidas. Quando 3 pontos estão alinhados, o determinante formado por eles tem que dar 0. Se o determinante desses 3 pontos não der 0, eles são os vértices de um triângulo. E, a partir daí, eu posso calcular a área deste triângulo. Vejamos, então, agora, um outro exemplo. Sejam A 4, 3, menos 1, 5 e C 0, menos 3 os vértices de um triângulo, determine a área desse triângulo. O que nós fazemos? Montamos o determinante com os pontos A, B e C, calculamos o seu determinante pela regra de Sarros, encontramos 38. Então, a área deste triângulo é a metade do módulo de 38, ou seja, 19 unidades de área. Observem que ao montar o meu determinante, eu mudei a ordem, eu não coloquei o ponto A por primeiro. Quando a gente coloca os pontos no determinante, a ordem em que eu coloco os pontos não faz diferença. O que eu não posso é trocar as colunas de lugar. A primeira coluna sempre deve ser das abscissas, a segunda coluna sempre deve ser das ordenadas, tanto no cálculo da área quanto na condição de alinhamento. Vejamos agora um outro exemplo. Calcule o ou os valores de x, de modo que a área do triângulo de vértices 2, 4, menos 1, 3 e x, 0 seja igual a 6. Bem, se eles são os vértices de um triângulo, o seu determinante tem que ser diferente de 0. Então, vamos iniciar calculando o determinante. Montamos o determinante, colocando primeira coluna os valores das abscissas, segunda coluna os valores das ordenadas e a terceira da unidade. Determinante de terceira ordem, usamos a regra de Sarros, multiplicamos os elementos das 3 diagonais principais e somamos esses produtos, subtraímos dos produtos dos elementos das 3 diagonais secundárias e obtemos que o nosso determinante, então, é 7x menos 2. Bem, mas como a área do triângulo é igual a 6, a área do triângulo é a metade do módulo do determinante. Então, vamos para a expressão. Área 6, o meio do módulo de 7x menos 2. 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Módulo de 7x menos 2 igual a 12. Isso é uma equação modular, que também estudamos na primeira série do ensino médio. Como se resolve uma equação modular? Bem, o módulo é o valor absoluto. Então, o valor absoluto de 7x menos 2 pode ser igual a 12, mas ele também pode ser 7x menos 2 igual a menos 12. Lembram? Fazíamos a expressão que está dentro do módulo, uma vez igual ao valor de fora positivo,
outra vez, igual ao valor de fora negativo. Resolvendo as duas equações, na primeira nós encontramos que o x é igual a 2, resolvendo a segunda, encontramos que o x é igual a menos 10 sétimos. Então, os valores de x que tornam a área desse triângulo igual a 6, ou é 2, ou é menos 10 sétimos. Bons exercícios!